Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, e vamos ler dos versos 1 ao verso 22. Atos 9, versos 1 a 22. Está escrito: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e entra na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Amém. Irmãos, eu gostaria de, nesta noite, conversar com vocês sobre a conversão de Paulo. Convencido estou de que esta é a conversão mais importante da história. Isto porque talvez nenhum fato no cristianismo depois do Pentecoste marcou tanto a igreja cristã como a conversão de Paulo. Talvez nenhum homem exerceu
tanta influência na história do cristianismo como o apóstolo Paulo. Nenhum homem foi tão notório na história da humanidade do que o apóstolo Paulo. E a conversão dele foi algo tão notório e tão impactante, que Lucas, que escreveu Atos, tem o cuidado de registrar esse fato, essa experiência, 3 vezes neste livro. No capítulo 9, onde o fato acontece, no capítulo 22, em Jerusalém, e no capítulo 26, em Cesareia Marítima. Paulo teve um berço religioso de gloriosa tradição. Ele fazia parte da ala mais radical da religião judaica, a seita dos fariseus. Ele estudou aos pés do grande mestre Gamaliel, para tornar-se o grande líder do judaísmo do seu tempo. Pela sua habilidade, pela sua capacidade, pela sua personalidade prismática, ele destacou-se dentre os seus pares na sua época. E diz a Bíblia, que quando Jesus Cristo dá início ao seu ministério, e quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, Saulo se levanta com muita fúria, com muita determinação, com muita virulência, como braço de ferro do sinédrio judaico, para ser um opositor implacável da igreja cristã que nascia. E ele não respeitava domicílios domésticos, ele entrava nas casas, ele arrastava homens e mulheres e os encerrava em cadeias. Ele entrava nas sinagogas e açoitava os crentes e os jogava na prisão. Ele foi um transtorno para a igreja cristã e certamente coube a ele o epíteto, o adjetivo de o maior perseguidor da igreja no primeiro século. E eu queria então olhar com você 3 aspectos na vida dele. Primeiro, Saulo ou Paulo como um perseguidor. Segundo, Paulo como um convertido. Terceiro, Paulo como um missionário. Vejamos em primeiro lugar Paulo o perseguidor. Se você ler atentamente a vida, a biografia deste homem, o Novo Testamento, maiormente o livro de Atos, vai nos apresentar algumas figuras dele. A primeira delas está aí no versículo 1, confira comigo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. A primeira imagem que Lucas tem o cuidado de registrar é que ele era parecido, semelhante a uma fera selvagem, que salta sobre a sua presa para devorá-la. Essa é a ideia do termo respirando ameaças e morte. Esse termo no grego é o mesmo termo usado por uma fera que salta sobre a sua presa para destruí-la, para consumi-la, para devorá-la. E é com esse sentimento animalesco, é com esse sentimento devastador, é com essa postura de um inimigo figadal do cristianismo é que ele se levanta, porque ele entendia uma coisa: um Messias crucificado não podia ser o Salvador do mundo. Alguém que é pregado na cruz e maldito pelos homens não pode ser o Messias de Deus. E ele fazia isso, entendendo que estava prestando um grande serviço a Deus. Ele era movido pelo zelo, mas um zelo sem entendimento. Se você perceber, no capítulo 26, versículo 11 deste livro, ele chega a dizer que muitas vezes ele castigou os crentes por todas as sinagogas, e até por cidades estranhas, ele caçava os crentes para prendê-los e para maltratá-los. Ele chega a testemunhar, lá em Jerusalém, no capítulo 22, versículo 20, que quando se matou Estevão, o primeiro diácono da igreja, o primeiro mártir do cristianismo, ele estava por trás desse martírio. Ele guardou as vestes daqueles que apedrejaram Estevão. Ele consentia nesse crime horrendo. Ele estava por trás desta sanha sanguinária. Se você perceber, quando ele vai para Damasco,
ele vai ainda com esse mesmo sentimento, uma fera, bufando, cheio de ódio, cheio de rancor, para querer destruir a igreja cristã. O texto que nós lemos, eu queria que você conferisse aí o versículo 21, talvez um dos textos mais dramáticos acerca da biografia de Paulo, da história pregressa dele, é que está escrito aí, que ele era aquele que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus. E exterminar é uma palavra muito específica, ele matava, ele tirava a vida daqueles que professavam o nome de Jesus em Jerusalém. Ele era um monstro, ele era um serial killer, ele era uma fera sanguinária, ele era uma ameaça ao cristianismo primitivo. Mas em segundo lugar, confira comigo o versículo 2, e lhes pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens com mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Aqui nós vemos Paulo, um caçador implacável. Ele não se contenta em matar os crentes apenas em Jerusalém, não. Ele quer algo mais, ele quer fazer mais, ele quer ir para fora das fronteiras de Israel, ele avança na direção da Síria, ele quer chegar em Damasco. Mas por que ele vai para Damasco? Se você ler em Atos, por causa da perseguição promovida por Saulo, a Bíblia diz que os crentes fogem de Jerusalém, exceto os apóstolos, e por onde eles estão indo, eles estão pregando o Evangelho. Muitos desses crentes certamente chegaram lá em Damasco, e agora ele vai ao encontro deles, agora ele vai para procurá-los, para caçá-los, para ao encontrá-los, trazê-los para a cidade de Jerusalém, onde eles haviam afirmado que Jesus tinha ressuscitado, para jogá-los nas prisões. E ele testemunha isso em Atos 22, versículo 5, que ele vai para Damasco para trazê-los para Jerusalém e puni-los, Se você notar comigo, a fúria dele não é propriamente contra os crentes. Atos 26, 9, dá uma dica para nós, porque lá ele diz o seguinte, que ele entendia que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus. Ele olhava para Jesus e pensava que ele era um embusteiro, que ele era um enganador, que ele era um falso Cristo, que ele era um falso Messias, que ele não era o legítimo Messias de Deus, e ele então, ao perseguir os cristãos, ele queria primeiramente fazer algo contra esse Jesus. Ele odiava Jesus, ele perseguia Jesus, e ele para isso caçava os cristãos, para prendê-los e para matá-los. Ele se define desta forma lá em 1 Timóteo 1,13 como um perseguidor insolente e blasfemo. Tanto é fato que ele perseguia Jesus, o próprio Jesus, e não apenas a igreja de Jesus, que quando Jesus aparece para ele, a pergunta que Jesus dirige a ele é esta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Terceiro lugar, confira comigo, por gentileza, o versículo 13. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Terceiro lugar, Paulo era um malfeitor e impiedoso. É alguém que quer servir a Deus praticando o mal, mas praticando o mal, perseguindo, prendendo, batendo, matando os cristãos. Ele era um monstro, na verdade. Ele praticava muitos males. Este é o entendimento que Ananias tem a seu respeito. Se você conferir Atos 26, versículo de número 11, ele entrava nas sinagogas e ele castigava os crentes nas sinagogas, e ele lançava os crentes nas prisões,
E ele dava o seu voto quando os matavam. Trocando isso em miúdos, era o seguinte: ele chegava dentro de uma sinagoga, fechava a porta da sinagoga e dizia para os crentes assim: ou vocês negam a Jesus, ou eu prendo vocês; ou vocês negam a Jesus, ou eu bato em vocês; ou vocês negam a Jesus, ou eu mato vocês. Era um malfeitor. Mas em quarto lugar, irmãos, confira comigo, por gentileza, o versículo 21 do texto que nós lemos. Você pode ler o versículo 21 comigo? Vamos todos juntos? Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Ele era um assassino truculento. Quando você junta esse versículo 21, quando ele exterminava os que professavam o nome de Jesus, os que confessavam o nome de Jesus em Jerusalém, com Atos 26, versículo 10, você vai ver que ele encerrava muitos dos santos em cadeias, e contra esses muitos santos dava o seu voto quando os matavam. Aí você chega à seguinte conclusão: um cara desse deve morrer. E aí você diz: um cara desse deve ir para o inferno. Aí você acrescenta: deve ir de cabeça para baixo. Irmãos, quantos monstros sociais nós temos hoje, em que nós dizemos o seguinte: que ele pereça mesmo, que ele sofra mesmo, que ele vá para o inferno mesmo. Não é assim o nosso senso de justiça? Quando eu olho para a história desse homem, eu me impressiono profundamente. Porque se existe um homem que talvez os cristãos não acreditassem que ele fosse ser convertido, era Paulo. Pensa na sua mente, não fala não, só pense. Pensa na história do mundo aí. Quem é a pessoa que hoje você acha que enquadraria nesse perfil de o pior homem do seu tempo? Mais truculento, mais cruel, mais perverso, mais truculento, mais sanguinário. Você já orou pela conversão dele? Você aguarda a conversão dele? Você acha possível a conversão dele? Você acha que Deus pode fazer um milagre na vida dele? Já pensou naquele camarada da Coreia do Norte? Pois Deus é possível fazer milagres ainda assim. Eu estava há 15 dias pregando lá em João Pessoa, e pregando no encontro de pastores de manhã, e eu fiquei muito emocionado quando quem dirigia a programação convidou para cantar uma música, um indivíduo. E a música que ele cantou: eu sou um milagre, eu estou aqui. Eu não sei quantos de vocês conhecem essa música. E ele começa a contar a história dele. E ele e seu irmão, ainda pequenos, praticamente crianças, viram o pai esfaqueando a mãe, matando a mãe na presença deles. E eles foram juntos levados para um abrigo de menores e se transformaram em drogados, em ladrões, em criminosos, em traficantes. E ele contando da história de desastre, de tragédia sobre tragédia, com a alma arruinada, com as emoções amarrotadas, com o futuro cheio de sombras, com as mãos cheias de sangue. E ele disse que quando ele estava no fundo do poço, seu irmão drogado, seu irmão mexendo com um tráfico, e ele drogado, um dia alguém chega para ele e disse o seguinte: Deus pode mudar a sua história. Você não precisa viver essa história de mazela, de desgraça, de escravidão, que a sua família está vivendo. Deus tem uma história diferente para você.
Nessa mesma semana ele recebe um telefonema à noite do seu irmão, aliás de uma pessoa ligada ao seu irmão, dizendo: vem aqui agora que o seu irmão acabou de ser assassinado. E ele vai, encontra o seu irmão ensanguentado, jogado na rua, e chega o chefe do tráfico e diz: você sabe quem matou seu irmão? Vamos lá agora, vamos matá-lo também. E naquele momento vem a lembrança dele, aquela palavra que ele ouvira: você não precisa continuar essa história de miséria, de escravidão e de morte. Deus tem um plano na sua vida. Deus pode mudar a sua história. E naquele momento eu disse: não, eu não vou fazer isso. Eu ouvi uma palavra e eu quero seguir esse caminho, e eu quero uma nova vida para mim, e Deus pode libertar-me agora, Deus pode quebrar as minhas algemas agora, Deus pode transformar meu coração agora, Deus pode quebrar essa escravidão das drogas agora. Eu quero ser um outro homem, eu quero ser um novo homem, eu quero experimentar uma mudança na minha vida e na minha história. E naquele momento Jesus mudou a vida dele. Eu estava diante de um pastor, de um pregador do evangelho, cuja história não apontava para nenhuma esperança, mas pela graça de Deus, uma história de horror e morte, se transforma numa bela história de vida e de salvação. Essa é a história de Saulo. Agora vamos ver como é que foi a conversão dele. E eu destaco aqui alguns pontos para o nosso enlevo. Primeiro, Paulo não se converteu. Paulo foi convertido. Olha o versículo 3 comigo: seguindo ele estrada fora. Mas como é que ele seguia estrada fora? Feliz, cantando louvores a Deus, fazendo orações, ouvindo um headphone, uma mensagem gostosa? Como é que ele seguia estrada fora? Respirando ameaças e morte. Ele não estava indo para uma reunião de oração, ele não estava indo para um culto público, ele não estava indo ouvir uma conferência missionária ou evangelística. Ele caminhava estrada fora, com fúria, com ódio, para prender, para matar, para perseguir a igreja. E nessa caminhada, diz o verso 3, seguindo ele estrada fora, aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não se converteu, ele foi convertido. A causa da conversão dele foi a soberana graça de Deus. Ele não se decidiu por Cristo, ele estava perseguindo a Cristo. Na verdade, foi Cristo que se decidiu por ele. Ele não buscava Cristo, foi Cristo quem o buscou. Paulo estava caçando os cristãos para os prender, e Cristo estava caçando Paulo para o salvar. Não era Paulo que estava buscando a Jesus, era Jesus quem estava buscando a Paulo. A salvação dele não foi iniciativa dele, foi a iniciativa de Jesus para encontrá-lo, para redimi-lo, para resgatá-lo. Não foi Paulo quem clamou pelo nome de Jesus, foi Jesus quem clamou e chamou pelo nome de Paulo. A salvação dele não foi pelas obras nem por mérito, porque ele estava cheio de ódio, perseguindo a igreja. Foi puramente pela graça de Deus. Louvado seja o Senhor. Segundo lugar, irmãos, Paulo era um touro bravo, que resistiu os aguilhões. E aqui você chega a uma outra conclusão: se a conversão de Paulo não foi de maneira nenhuma uma conversão, não foi de maneira nenhuma uma conversão repentina, porque quando Jesus aparece para ele, diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. O que Deus está dizendo é o seguinte: já estava trabalhando na sua vida, você não escutou. Quando você permitiu e consentiu na morte de Estevão, eu estava ferroando a sua consciência, eu estava aguilhoando você como um touro bravo, e você não quis se amansar.
Quando você entrava nas casas e encerrava homens e mulheres na prisão, eu estava ferroando você e você não queria ouvir. Quando você entrava nas sinagogas e batia nos crentes, e castigava os crentes, e forçava os crentes a blasfemar, e jogava-os na cadeia, e eles preferiam morrer a blasfemar do meu nome, era eu picando a sua consciência, mas você não queria ouvir. E agora então, o domador de touro bravos pega esse touro bravo e o joga no chão, e o joga com toda a força no chão, e quebra a sua resistência, e rompe as suas reservas, e quebra a dureza do seu coração, e muda a disposição da sua alma. E esse homem, agora no chão quebrado, volta-se para as alturas, com o coração mudado, e pergunta: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Então deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite. Se preciso for, Jesus joga você no chão. Não resista à graça. A graça é vitoriosa. Você pode resistir um momento, você pode resistir o segundo momento, você pode resistir o terceiro momento, mas se o projeto de Deus é salvar você, quebra você para salvar você. Ele deixa você manco, como deixou Jacó, para salvar você. Ele te leva lá para o campo, como fez com Nabucodonosor, para salvar você. Ele te bota em ganchos, como ele fez com Manassés, para salvar você. A graça de Deus é irresistível. Bendito seja Deus por isso. Terceiro lugar, irmãos, Paulo era um intelectual que resistiu à lógica divina. Olha comigo, por favor, versículos 4 a 8. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Versículo 6, mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. O que significa isso, irmãos? Se a conversão de Paulo não foi repentina, também não foi compulsiva. Preste atenção nisso. Cristo falou com ele, em vez de esmagá-lo. Cristo jogou ao chão, mas não violentou sua personalidade. Sua conversão não foi um transe hipnótico, foi uma mudança racional. Jesus argumentou com ele, Jesus dialogou com ele, Jesus perguntou a ele, ele respondeu a Jesus, Jesus deu uma ordem para ele. Eu quero dizer para você que Jesus é poderoso para quebrar as resistências do seu coração, mas ele não anula a sua personalidade, ele não anula o seu ser, ele argumenta com você, ele arrazoa com você, ele discute com você, ele dialoga com você, ele não joga fora a sua cabeça, a sua razão, o seu entendimento. Eu acho isso maravilhoso, porque a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Jesus se revela a ele através de uma luz, Jesus se revela a ele através de uma voz, Jesus se revela a ele através de um poder irresistível. Preste atenção nisso. A graça de Deus não aprisiona você, quem aprisiona você é o pecado. A graça de Deus captura você para libertar você. Quarto lugar, Paulo, um homem completamente transformado, e eu quero chamar sua atenção para alguns pontos. Primeiro, uma gloriosa manifestação de Jesus. Se você ver aqui no texto, 3 coisas acontecem nessa manifestação de Jesus. A primeira delas está aí no versículo 6, olha aí. Aliás, veja você comigo o versículo de número 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Uma luz. Não foi uma fantasia, não foi um jogo de cena, não foi alguma coisa arranjada pela mão humana. Essa luz aqui
tem a ver com a própria glória, com o próprio fulgor, com a própria Shekinah de Jesus, com a manifestação plena da manifestação poderosa da presença de Jesus. Foi Jesus que apareceu para ele, com todo o seu esplendor, com toda a sua glória, com toda a sua majestade. E diz Atos 22, versículo 11, que ele fica cego exatamente pelo fulgor daquela luz. Segundo lugar, versículo 7. Você percebe que ele ouve a voz. As pessoas que estão à sua volta ouvem a voz, mas não veem ninguém. Mas diz a Escritura no verso 4, que o Paulo não só percebe essa luz, mas ele cai por terra. Esse homem altivo, esse homem orgulhoso, esse homem soberbo, esse homem irresistível, esse homem que quer massacrar os cristãos, agora ele cai. Suas resistências caem, seu poder se desfaz, sua resistência se desfaz, e isso é maravilhoso, porque quando Deus quer salvar alguém, Ele tira a resistência, Ele tira a força, Ele tira o coração duro, Ele quebra o coração mais endurecido. Ele faz isso, porque a salvação é obra dEle, é a graça de Deus, irresistível, soberana. Se você perceber, em terceiro lugar, ele ouve uma voz, e a voz troveja do céu, citando o nome dele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. E o que eu acho interessante, que até então, ele entendia que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus, ele persegue a Jesus, ele persegue os discípulos de Jesus, e agora a resposta dele é: quem és tu, Senhor? O coração dele muda, a perspectiva dele muda. Agora ele não vê Jesus mais como um falso Messias, agora ele não quer perseguir mais, agora ele chama Jesus de Senhor, agora ele reconhece que Jesus é Deus, agora ele reconhece que ele precisa curvar-se diante de Jesus, que ele precisa obedecer a Jesus. Mas em segundo lugar, uma humilde entrega. E se você notar, ele chama Jesus de Senhor, ele reconhece que ele é pecador, e ele reconhece que precisa ser guiado pelo Senhor, porque a pergunta que está lá no versículo capítulo 22, é o seguinte: o que farei, Senhor? O que farei, Senhor? Até então ele é o dono da situação. Então é ele que sai, ele que pede cartas, ele que entra nas casas, ele que entra nas sinagogas, ele que bate, ele que prende, ele que dá ordem para matar, é ele que extermina, é ele quem está no comando, ele é o protagonista. Agora, mudado, transformado, convertido, ele quer ser guiado. Que farei, Senhor? Que farei, Senhor? Essa é a marca de alguém que é convertido. Ele sai do controle, porque reconhece que o soberano Senhor que o salvou deve estar no controle da sua vida. Terceiro lugar, uma evidência incontestável da conversão de Paulo. Tem 3 evidências aí. A primeira delas, confira comigo, versículo 9 e versículo 11. Está escrito: esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ele está fazendo o que aqui? Jejuando. Olha o versículo 11. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Primeira evidência de que Ananias recebe, de que Saulo, que Paulo está convertido, é o seguinte: ele está orando. Se você é uma pessoa convertida, você tem prazer em falar com Deus. Se você não sabe o que é oração, se você não tem prazer na oração, se você não ora, para um pouquinho e questione: você está salvo mesmo? Quem nasceu de novo tem prazer de dizer: Abba, Pai. Quem é convertido, ora. A senha que Deus deu para Ananias, de que Paulo não era mais um perseguidor, mas era um crente, foi esta: ele está orando. Segunda evidência de que ele foi convertido, confira comigo, por gentileza, versículo 17, 9 e 17. Então Ananias foi
E entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Se você é convertido, você tem o Espírito Santo. Não há possibilidade de qualquer pessoa ser salva, a não ser pelo poder do Espírito Santo. A segunda prova de que ele estava convertido, é que ao impor as mãos sobre ele, ele não só recebe, ele fica cheio do Espírito Santo de Deus. A terceira evidência, claríssima de que ele estava convertido, veja comigo, ainda no versículo 18, confira aí por favor. E imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Ele foi batizado. Sabe o que significa isso? Ser batizado significa ele se integrou na igreja de Deus. Por que é importante dizer isso, irmãos? Hoje nós criamos uma palavra para isso, uma terminologia para isso, chamada de desigrejados. E a pessoa que diz o seguinte: eu sou crente. Eu sou crente na minha casa. Eu participo de todos os cultos na televisão. Eu ouço todos os pregadores que eu quero no YouTube. Eu sou crente, mas eu não quero igreja. Eu sou crente, mas não preciso de igreja. Eu sou crente do meu jeito. Preste atenção nisso. Não é o batismo que salva, mas toda pessoa salva precisa ser batizada. Não tem ovelha sem rebanho. Uma brasa fora do braseiro se apaga. Se você veio aqui nesta noite, e você diz: eu sou crente, eu já recebi Cristo como meu Salvador, Jesus já mudou a minha vida, você precisa de igreja, você precisa ser batizado, você precisa fazer sua profissão de fé, você precisa se integrar na igreja, você precisa fazer parte da comunidade de Deus, a igreja de Deus. A evidência de que Paulo era um homem convertido é que, primeiro, ele ora; segundo, ele recebe o Espírito Santo; terceiro, ele se integra na igreja por meio do batismo. Mas agora, vamos ver o que acontece depois da sua conversão. Primeiro, de perseguidor a perseguido. Olha o versículo 16 comigo. Você pode ler o 16? Olha o que Deus diz: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Agora, do maior perseguidor, se transforma no maior perseguido. Eu acho isso impressionante, porque o próprio Deus diz o seguinte: pode ir lá, pode botar a mão sobre ele. Eu vou mostrar para esse camarada o quanto importa sofrer pelo meu nome. E a Bíblia diz que a história dele é uma história de sofrimento, nessa linha da perseguição. Ele é perseguido já aqui em Damasco, ele é rejeitado em Jerusalém, ele fica 10 anos esquecido em Tarso, ele vai para a primeira viagem missionária, e ele enfrenta uma doença, possivelmente na região pantanosa e alagadiça de perto da Panfilha. Ele chega na Galácia do Sul doente, fisicamente, um espinho na carne, mensageiro de Satanás para lhes bofetear. Além de chegar doente na Galácia do Sul, ele é apedrejado em Listra. Quando ele vai para a segunda viagem missionária, ele planeja ir para a Ásia, e diz: não é para a Ásia que você vai, o Espírito Santo, você vai entrar para outro campo, não é lá que você vai, eu quero você em outro lugar. E ele escuta a voz de um varão macedônio e diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele entra em Filipos, colônia romana, e ali ele é preso, ele é açoitado em praça pública. Ele sai dali e vai para Tessalônica, capital da Macedônia, e chega ali, ele é escorraçado da cidade como um bandido. Ele foge dali para outra cidade, e ali, em Bereia, ele é escorraçado. Ele sai corrido de Bereia, sem poder trazer os seus companheiros com ele, Timóteo e Silas, e ele chega em Atenas, ele é chamado de tagarela. Ele sai dali para Corinto e enfrenta uma oposição e uma hostilidade terrível, e pensam que ele é um impostor. Ele vai para Éfeso, e na capital da Ásia Menor, e ele enfrenta feras. Ele vai para Jerusalém, ele é preso.
Ele fica em Cesareia 2 anos e é acusado injustamente. Deus o quer em Roma e ele enfrenta um naufrágio. Ele chega depois de como um náufrago lá na ilha de Malta. Ele é picado por uma cobra. Ele chega em Roma preso, ele chega algemado. Por onde esse homem anda, tem perseguição. Onde ele chega, tem problema. Ele enfrenta cadeia, ele enfrenta naufrágio, ele enfrenta açoite, ele enfrenta apedrejamento. Para todo lado que ele vai, a perseguição o acompanha. Mas ele olha o cenário todo e diz o seguinte: tudo isso que está me acontecendo contribui para o progresso do Evangelho. E os sofrimentos sempre presentes não são para comparar com as glórias por vir a serem reveladas em nós. Só o Evangelho faz isso, irmãos. Só o Evangelho transforma um homem dessa forma. Segunda coisa, notem comigo. De agente de morte, empregador do Evangelho da vida. Confira comigo aí os versos 20 a 22. Você pode ler esses 3 versos comigo, por favor? Vamos juntos? E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminar em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Louvado seja o Senhor. O maior perseguidor, para mim isso é uma das coisas mais lindas do Evangelho. Deus é capaz, na sua graça, de transformar aquele que foi um transtorno, no mais abençoado missionário da história da igreja. Você já pensou num negócio desse? Pensa na pessoa mais perversa que você conhece. De repente se levanta, Deus converte, enche do Espírito Santo, começa a usar de uma forma poderosa. E a partir daqui Paulo prega a tempo e a fora de tempo. A partir daqui Paulo prega com saúde ou com doença. A partir daqui Paulo prega com liberdade ou preso em cadeias. A partir daqui Paulo prega na sinagoga, ele prega no templo, ele prega nos salões das autoridades romanas, ele prega nas universidades da época, ele prega em praça pública, ele prega na praia, ele prega para todo lado que ele pode, ele prega, dentro do navio, ele prega, ele não pode parar de pregar. Ele diz: ai de mim se eu não pregar, eu sou devedor, eu estou pronto para pregar. Louvado seja Deus, porque ele se transforma de um agente de morte num pregador do Evangelho. Como é que ele prega? Com urgência. Como é que ele prega? Com lágrimas nos olhos. Como é que ele prega? No poder do Espírito Santo de Deus. Terceiro lugar, de devastador da igreja, implantador de igrejas. Meus irmãos queridos, olha comigo por favor, versículo 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. E esse homem que massacrava a igreja, torna-se no maior pastor, no maior evangelista, no maior missionário, no maior teólogo, no maior plantador de igrejas da história do cristianismo. A história de Paulo como plantador de igrejas é para nós o maior fenômeno do cristianismo. Porque em viagens breves, curtas, ele deixa igrejas estabelecidas e deixa lideranças treinadas para seguir a obra, plantando igrejas na Galácia do Sul, em Antioquia da Pisídia, em Icônio, em Listra, em Derbe.
Vai para a segunda viagem missionária e deixa igrejas estabelecidas em Filipos, em Tessalônica, em Bereia, passa por Atenas e prega, planta igrejas em Corinto, planta igrejas na cidade de Éfeso, a capital da Ásia Menor, e nos 3 anos que fica ali, planta igreja em toda a micro-região, como Esmirna, como Pérgamo, como Tiatira, como Sardes, como Laodiceia, como Hierápolis, e deixa também a sua influência para plantar-se a igreja em Colossos. Por onde esse homem passa, ele vai semeando igrejas. Ele que perseguiu a igreja, agora se transforma no maior plantador de igrejas da história do cristianismo. Louvado seja o Senhor. Quando ele termina seu testemunho pessoal, na sua carta mais pessoal, segundo aos Coríntios, lá no capítulo 11, verso 28, ele diz assim: pesa sobre mim a preocupação com todas as igrejas. Mas finalmente, irmãos, 4º lugar, de recebedor de cartas para prender e matar, em escritor de cartas para abençoar. Olha comigo o versículo 2. Ele lhes pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Ele precisava de cartas para entrar nas casas, para entrar nas sinagogas, para prender os crentes, para manietá-los, para açoitá-los, para forçá-los a blasfemar, para dar o seu voto para matá-los. Mas agora convertido, ele se transforma no maior escritor de cartas do Novo Testamento. Escreve Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon, cartas que têm abençoado o mundo. Talvez nenhum homem na história da literatura mundial, certamente, teve tanto impacto com aquilo que escreveu na história dos homens, como as cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Evidência clara de uma transformação radical operada em sua vida pelo poder do Espírito Santo de Deus. E eu quero aqui terminar fazendo 4 breves aplicações. Primeiro, nunca desista da conversão de uma pessoa. Talvez você tenha na sua família alguém complicado, alguém duro de coração, como eu tenho na minha. E às vezes a gente fica pensando: meu Deus, até quando que essas pessoas vão continuar resistindo aos aguilhões? Você fala, você insiste, você fala de novo, e a pessoa permanece dura. Ou talvez alguém que você conhece: meu Deus, essa pessoa está vivendo uma vida tão desregrada, ou com o coração tão rebelde, com a cabeça tão virada. E eu quero dizer para você que se Jesus converteu Saulo de Tarso em Paulo, ministro do Evangelho, não há pessoa difícil demais para a graça de Deus transformar. Segunda aplicação que eu gostaria que você pensasse comigo: se preciso for, Jesus pode jogar a pessoa mais difícil que está aqui dentro hoje, ou fora daqui, no chão, para salvar a sua vida. Ele feriu Jacó. Ele deixou Nabucodonosor como um bicho, lá no campo. Ele mandou botar Manassés em ganchos. Ele jogou Paulo no chão. Ele pode fazer algo radical na sua vida, para não perder você. Não resista à voz do Espírito de Deus. Terceira aplicação: aquele que hoje é o maior problema, amanhã pode ser a maior bênção. Talvez você olhe para a sua família
e chore, se entristeça, se angustie, porque alguém que tem trazido dor, lágrimas, sofrimento para sua casa, para sua família, e de repente essa pessoa que hoje é o maior problema da sua casa, da sua família, da sua história, pode ser transformada por Deus e ser levantada por Deus para ser a maior bênção, não só na sua família, mas na história da nossa nação e do mundo. E a quarta verdade que eu quero partilhar com você para encerrar, a quarta aplicação: não continue recalcitrando contra os aguilhões, porque hoje é o dia da salvação, hoje é o dia que a graça de Deus sorri para você, hoje é o dia que os portais da graça estão abertos para você, hoje é o dia em que aquele que é o Salvador é a porta aberta para você e o caminho livre de acesso para você chegar a Deus. Hoje os seus pecados podem ser perdoados, hoje as escamas podem cair dos seus olhos, hoje o tampão pode ser tirado dos seus ouvidos, hoje a casca dura do seu coração pode ser removida e você pode ouvir a voz de Deus e ceder e aquecer-se a esta voz. Hoje Jesus está aqui, poderoso para salvar você. Eu queria que você curvasse a sua fronte, você fechasse os seus olhos, que você apresentasse a sua vida nas mãos de Jesus. Eu gostaria também que você aqui se lembrasse de alguém da sua família, que ainda não está salvo, alguém que você ama, que você anseia e espera ver a conversão dela, que você apresentasse essa causa diante de Deus, que você assumisse também um compromisso de pedir a Deus oportunidade para falar especificamente, objetivamente para ela, da graça de Deus, e de você não desistir de ver um milagre de Deus, seja na sua vida, seja na vida de alguém que você anseia ardentemente ver a conversão dessa pessoa. Eu quero orar nesse momento. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E a primeira oração que eu vou fazer é para uma entrega sua, pessoal, a Jesus Cristo. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra nesta noite, e ela registra para nós este milagre estupendo, extraordinário, da conversão de Paulo. Alguém que massacrava a igreja, que torturava os crentes, que tinha as mãos manchadas de sangue, e como Jesus mudou a vida dele, e como as reservas caíram por terra, as resistências foram quebradas, a cerviz dura se curvou diante do Rei da Glória, e ele foi salvo, e ele foi curado daquela cegueira, e ele foi cheio do Espírito Santo, e ele foi batizado, e ele foi capacitado, e ele foi instrumentalizado nas tuas mãos para ser uma bênção para a história e para o mundo. Deus, se há alguém aqui nesta noite que ainda não se rendeu, que ainda não se curvou, que ainda não reconheceu Jesus Cristo como Senhor absoluto da sua vida, quebra as durezas, as reservas, as resistências, e converta esse coração nesta noite para a glória do teu nome. Manifesta o teu poder salvador nesta casa, nesta noite, Senhor, para a glória do teu nome. E aqueles a quem tu salvares, meu Deus, se aprouver a ti, levanta-os para serem poderosamente usados também nas tuas mãos. Nós entregamos esta causa no teu altar e oramos assim, em nome de Jesus, amém. Enquanto você, com a cabeça curvada em oração, está meditando, eu gostaria de saber se hoje você
pessoalmente quer colocar a sua vida nas mãos desse Jesus. Se você anseia isso, onde você está, levante a sua mão. Eu quero dar graças a Deus por a sua vida. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Mais alguém aqui? Graças a Deus. Mais alguém? Aqui alguém? Graças a Deus. Na galeria alguém? Graças a Deus. Mais alguém? Graças a Deus. Mais alguém? Graças a Deus. Eu quero agora fazer um segundo desafio. Quem hoje aqui tem alguém na sua família que precisa de salvação, que tem resistido à voz do Espírito, e você hoje quer dizer: meu Deus, me dá uma oportunidade para falar, para testemunhar, para mandar uma mensagem, para mandar um livro, para mandar uma Bíblia, para fazer um telefonema, para manifestar a graça do Senhor Jesus Cristo a esta pessoa. Quem gostaria hoje de colocar-se nas mãos de Deus para fazer isso? Levante uma das suas mãos. Louvado seja o Senhor. E eu estou com a minha mão levantada, porque eu quero fazer isso. Bendito seja Deus. Vamos ficar todos em pé, queridos. Pastor Arival vai orar por nós, pedindo que Deus nos dê graça para falar de Jesus para essas pessoas, e não abrir mão da salvação delas. Senhor Deus, olha para nós aqui, Pai. Nós queremos nos colocar em Tuas mãos para pregar esse evangelho àquelas pessoas que nós amamos, pessoas que estão no nosso círculo de relacionamento e que precisam de conversão, Pai. Eu quero de uma forma especial nessa noite colocar diante de Ti a vida daquele deputado Jean Williams. Muda a vida daquele rapaz, transforma aquela vida. Eu quero te pedir, ó Deus, para o Senhor converter também os filhos do Roberto Marinho, os donos da Rede Globo, para que a Rede Globo se torne, ó Deus, uma bênção para o nosso país. Eu quero colocar nas tuas mãos, ó Deus, a vida de todos aqueles que estão envolvidos na Lava Jato, para que o Senhor possa produzir arrependimento, quebrantamento, salvação na vida dessas pessoas, Pai. Deus, olha para nós aqui nessa manhã, nessa noite. Tu és o Deus de todo poder. Tu és o Deus que pode mudar qualquer coração, transformar qualquer vida, Senhor. Ajuda-nos a ser pregadores, intercessores, fiéis à Tua palavra. Abençoe cada um que está aqui. Abençoe, ó Deus, o desejo de cada um aqui. E que cada um possa ser capacitado pelo Teu Santo Espírito para pregar a Tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.